Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oi pessoal, eu sou a tia Carla, sou catequista da paróquia São José Operário da 604 Norte. Estou aqui mais uma vez com vocês para partilhar e refletir sobre essa semana que se inicia, que será uma abençoada Semana Santa, que começa nesse domingo com o Domingo de Ramos, que teremos a oportunidade de reviver a morte, paixão e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E com muita alegria temos que ter fé e coragem que teremos uma abençoada Semana Santa. Apesar da distância, apesar de estarmos longe um do outro, que não podermos nos darmos as mãos para fazer as nossas orações, as nossas reflexões, não é? A nossa adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas tenhamos fé e coragem que estamos no caminho certo, cuidando da nossa saúde, cuidando das pessoas que amamos, do nosso vovô, da nossa vovó, das pessoas que precisam de cuidados mais delicados por algumas doenças, e que estamos cuidando da nossa higiene, da nossa saúde, da limpeza, de lavar bem as mãos, não é mesmo? E isso tudo vai nos fortalecer. Tenhamos fé que essa semana inicia e seremos fortalecidos por Jesus Cristo. E nesse sentido de falar da Semana Santa, a gente pode refletir de como ela começa. Veja bem, começa nesse domingo com o Domingo de Ramos. Vocês lembram que o Domingo de Ramos nós fazemos aquela procissão na entrada da missa, não é mesmo? Com o nosso sacerdote, com os ramos de palmeiras, dando glória a Deus, Hosana Rei, Hosana Rá. E na verdade isso foi vivido por nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. Ele entra no Domingo de Ramos em Jerusalém numa entrada triunfal. E Jesus poderia ter entrado em cima de uma carruagem, não é? Elegante, como um rei, porque ele é rei, não é? Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Mas não, Jesus entra em Jerusalém em cima de um jumentinho para provar e demonstrar a sua humildade. Jesus começa essa Semana Santa mostrando para nós que o que importa não é ter, e sim ser, e ser humilde. E essa humildade é representada no Domingo de Ramos. Teremos essa semana inteira grandes reflexões, grandes palavras, grandes homilias falando sobre a morte, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos como aliada nessa Semana Santa para fazermos a nossa reflexão em família, a nossa Bíblia. Na Bíblia tem todas as passagens, tanto no livro de João como no livro de Mateus, vocês podem encontrar as passagens bíblicas que refletem e falam sobre a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Nós temos aqui hoje o livro de João, capítulo 12. Na verdade, inicia-se no capítulo 12, versículo 12, que fala da entrada de Jesus em Jerusalém. A Bíblia que eu estou usando é a Bíblia da Ave Maria. Mas se vocês tiverem outra Bíblia em casa, vocês também podem utilizar. Vai mudar alguns trechos, mas a essência é a mesma. Então, nesse capítulo da Bíblia, começa a falar sobre o Domingo de Ramos, começa a falar sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Logo em seguida, nós temos aqui, Jesus lava os pés de seus discípulos. Lembram daquele momento também de humildade de Jesus Cristo, onde ele vai fazer
uma ceia com os apóstolos e ele também lava os pés dos apóstolos. Além de lavar, ele beija o pé dos apóstolos, né? De cada um dos 12 apóstolos. E isso a gente vive todos os anos na nossa Semana Santa, na nossa paróquia, onde quem representa Jesus Cristo é o nosso padre, e ele tem a comunidade convidada lavando os pés e beijando os pés, representando os apóstolos. Não teremos isso na nossa paróquia, as celebrações estão suspensas, mas teremos a oportunidade de viver isso em família. E como que a gente vive uma Semana Santa abençoada em família? Com humildade. E nós podemos reviver a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo a cada etapa dessa semana. Na quinta-feira teremos o lava-pés, né? Teremos também na sexta-feira da paixão todos os momentos em que nosso Senhor Jesus Cristo passou pelo Calvário, não é mesmo? Aquelas 14 estações de sofrimento, de angústia, de dor. Por quê? Nós sabemos que Jesus Cristo, ele é Filho de Deus, ele é Deus e ele é divino. Mas Deus envia seu Filho amado para nós na condição humana e ele sente tudo o que nós sentimos: dor, frio, fome, sede. E a gente sabe que todo aquele sofrimento que Jesus Cristo passa é para nos salvar, é para nos libertar, é para nos afastar do pecado. E como que ele faz isso? Ele faz isso dando a sua própria vida. Ele dá a sua própria vida na sexta-feira da paixão por nós. Mas, muito mais do que lembrar da morte de Jesus Cristo, nós lembramos do nosso domingo da ressurreição. E é por isso que nós celebramos as nossas celebrações dominicais aos domingos, porque nós acreditamos que Jesus Cristo está vivo, que ele ressuscitou no terceiro dia e vive até hoje. Nós, especialmente nessa Semana Santa, viveremos uma experiência diferente. Não teremos a partilha em comunhão na paróquia, não teremos a partilha em comunhão na nossa comunidade, mas nós teremos a partilha em comunhão na nossa família, não é mesmo? E nós temos uma passagem bíblica que é muito bonita, que nós podemos refletir nessa Semana Santa. Se nós pegarmos a nossa Bíblia aqui no livro de Mateus, lembre que os livros da Bíblia estão escritos aqui em cima, não é? Ó, os livros, olha aqui Mateus, e nós podemos pegar os versículos e os capítulos. Os versículos são os números maiores, né? Os capítulos são os números maiores e os versículos os números pequenininhos, tá bom? E a gente tem aqui em Mateus, quando a gente fala do capítulo 25, e a gente tem algumas parábolas que Jesus contou antes de tudo começar dessa Semana Santa, antes de iniciar a Semana Santa, antes dessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele pregava em muitas parábolas. E uma dessas parábolas foi essa, do juízo final. E aqui nessa parábola tem uma passagem muito bonita que nós podemos refletir para a nossa Semana Santa na nossa atualidade, no que estamos vivendo, das nossas oportunidades de conversão, de mudança na espiritualidade, da nossa mudança da nossa rotina, da nossa mudança em família, da nossa mudança de olhar as necessidades do próximo. Lembra que semana passada nós falamos da campanha da fraternidade, do que é servir, do que é ajudar os mais necessitados? E aqui nessa parábola, Jesus dá um belo ensinamento que podemos refletir nessa Semana Santa. Vejam bem. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele sentar-se-á no seu trono glorioso, todas as nações se reunirão diante dele e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim.
Pergunta Leão, o justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Essa passagem está em Mateus 25, capítulo 25, versículo de 31 a 40. Vejam bem como Jesus é humilde, como Jesus é sábio, como Jesus é todo-poderoso. Numa mensagem antes de começar as passagens, onde ele vai viver a morte, a sua ressurreição, todo o seu sofrimento, ele dá um bom conselho, como podemos agir com o nosso próximo. E ele fala na condição de que se ajudarmos o nosso próximo, se alimentarmos o nosso próximo, se dermos uma palavra amiga ao nosso próximo, estaremos junto dele, estaremos fazendo para ele, não é mesmo? Jesus, na sua condição divina, ele se coloca numa condição humana para mostrar para nós que nós podemos vencer. E ele venceu, não é mesmo? Ele sofre, ele vai ser chicoteado, ele vai ser crucificado, vai receber uma coroa de espinhos, vai ter sede e ele, no fim, ainda perdoa os nossos pecados. E essa Semana Santa nos leva a refletir exatamente isso. O que estamos fazendo pelo nosso próximo? O que eu posso mudar na minha vida, na minha família? O que eu posso fazer de melhor para poder moldar o meu coração, mudar a minha mente, mudar os meus olhos, porque eu preciso sentir, ver e pensar como Jesus fazia, não é? Tem até uma música, né, do Padre Zezinho que fala sobre isso, né? Fazer como Jesus orou, sentir o que Jesus sentiu, não é mesmo? Se nós nos colocarmos na posição de Jesus Cristo, nós seremos humildes, que é o que, na verdade, nós esperamos para essa Semana Santa. Não teremos toda aquela encenação, não é? Que a gente vive a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, mas teremos a oportunidade de estarmos em família, de refletir a palavra de Deus em família e viver uma Páscoa diferente. Nós sabemos que a palavra Páscoa significa passagem, não é? É um momento de mudança, é um momento de passagem, um momento de passar, não é? Da morte para a vida, não é mesmo? E nós estamos hoje talvez com um sentimento de tristeza, angústia, ansiedade, não é? Mas podemos alterar esses nossos sentimentos para uns sentimentos de coragem, força, fé, não é? E a Semana Santa, ela acontece todos os anos, não como uma repetição, mas ela acontece para que possamos novamente refletir e relembrar tudo que Jesus passou por nós, não é mesmo? Estamos dispostos a fazer o que ele fez por nós? Estamos dispostos a dar a nossa família, a nossa casa em honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo? E é isso que eu espero que a gente possa refletir para esse início da nossa comemoração com a Semana Santa. Tenhamos um abençoado domingo. Espero que vocês consigam visualizar e participar da celebração pelo YouTube, pelo Instagram, não é? Seja da Paróquia São José Operário, ou seja de outra paróquia que também vocês possam ter acesso. Todas as igrejas estão com as missas, com os nossos sacerdotes à disposição para que a gente possa viver e sentir nosso Senhor Jesus Cristo na nossa casa, na nossa vida. Espero que vocês compartilhem os nossos vídeos da catequese, possam compartilhar a Bíblia, a palavra de Deus em casa, fortalecer o coração com as orações. Mais do que nunca precisamos viver uma Semana Santa em santidade. Precisamos viver, fazer essa prática o ano todo. A nossa vida é uma conversão permanente.
Mas na Semana Santa nós intensificamos isso, nós sentimos mais forte essa presença de Jesus Cristo na nossa vida para que a gente não perca a fé. Então eu desejo a vocês uma abençoada Semana Santa, fiquem com Deus, fiquem em casa, cuidem das suas famílias, mandem videochamadas para o vovô e para a vovó e para as pessoas que estão distantes, compartilhem as passagens da Bíblia, contem as historinhas que a gente fala sempre na catequese dessa paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenhamos fé que Ele vai ressuscitar no nosso domingo glorioso. E que Ele vive, Ele está vivo, Ele está entre nós. E Ele é que nos dá a coragem, a sabedoria e a paciência para vivermos todos os dias com muita resiliência, com muita paciência e compaixão. Não esqueçam dessa palavra. Começamos a semana passada falando da compaixão, do que é servir e continuamos com ela no nosso coração, porque Jesus vai começar esse domingo de Ramos de forma humilde. E nós seremos humildes também para poder receber o nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas casas. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Espero que a gente possa se encontrar nos próximos encontrinhos, tá bom? Postaremos aqui uns novos encontros após a nossa Semana Santa ou durante a Semana Santa para que a gente possa compartilhar os nossos momentos em família e viver intensamente essa Semana Santa, que Deus está nos dando o privilégio de estarmos em família, graças a Deus, para poder reviver tudo que Ele passou por nós. Sejamos gratos, né, ao nosso Senhor Jesus Cristo por mais essa oportunidade de conversão, né, de mudança espiritual. Um grande beijo, fiquem com Deus, paz de Cristo a todos, amém.